Estamos começando um novo podcast chamado Vozes de Diadema. Vai, amiga, começa. Calma, eu tô com calor, tô quente. Aqui se inicia um novo podcast chamado Vozes de Diadema. Histórias que inspiram e transformam. Bom, eu sou a Carla. Eu sou a Tainá. Somos muito além do nosso LinkedIn. Somos duas jovens na casa dos 20 e tantos anos, isso para não falar 25 mais. E, de certa forma, somos apaixonadas, entre muitas aspas, né, por nossa cidade de Diadema. Eu sei que essa palavra apaixonada é muito forte, né? Na hora que a gente escreveu ainda esse mini roteiro, ficamos meio assim com essa palavra, mas enfim. A ideia sobre o podcast é que a gente, como moradores de Diadema, cansadas de estar em vários lugares diferentes e ouvir sempre a mesma história sobre como é a cidade, né? Que não é uma cidade boa, que tem muita violência, muita coisa que acabam, de certa forma, trazendo uma imagem ruim para nossa cidade. E nós que crescemos, né, em Diadema, mesmo conhecendo, obviamente, os problemas que ela enfrenta, toda essa questão de crescendo, vendo situações que acabam impactando, né, negativamente, a gente veio também contar as coisas boas que acontecem em Diadema, que são muitas, né? A gente cresceu, viu muitas coisas, participou de muitas coisas, e graças a Deus a gente conseguiu ter uma infância muito legal, uma juventude, adolescência muito legal em Diadema, e a gente quer mostrar isso para vocês, porque ter essa visão de Diadema também pode mudar tanto a forma como vocês enxergam, né, as pessoas enxergam, e trazer um pouco mais de uma visão boa sobre como é estar em Diadema, sobre morar em Diadema e a representatividade que é para muitas pessoas. Então, a gente vai compartilhar um pouco, misturado também com as nossas experiências, né? Então, como a Tainá falou, né, vivemos um pouquinho. Temos algumas histórias para contar, entrelaçadas também com essas narrativas. E só reforçando, esse podcast não é sobre a gente, não é sobre Carla e Tainá, é sobre Diadema e todas as vozes que fazem essa cidade ser o que é. Seremos só contadoras, tá bom? A história e as pessoas, esperamos que vocês nos ajudem. Então, bora nos apresentar propriamente? Bora lá. Quem é você, além do LinkedIn? É bem difícil, né, a gente falar sobre a gente, mas, bom, vamos lá. Eu nasci, cresci em Diadema, né, eu sempre morei com a minha avó, sempre morei com meus irmãos, meus primos, e sempre eu fiz parte de Diadema. Diadema é onde eu vivi e vivo a maior parte do tempo, né, então, crescer rodeada de pessoas, sempre, constantemente, tanto em amigos, brincar na rua até tarde, sempre fez parte da minha infância, né? E foi uma infância até, como pode dizer, um pouco diferente de infâncias normais, como a gente pode dizer, né? Justamente por ter histórias, como a gente comentou, ter histórias que acabavam impactando a nossa vida e que transformam a gente no que é hoje, né? Por isso que são histórias que inspiram e transformam, porque eu passei por diversas situações que me fez ser exatamente quem eu sou hoje. E graças a Diadema, eu posso dizer, né? Porque tudo que eu passei, desde a minha infância até a vida adulta agora, foi dentro de Diadema. E eu cresci com a minha avó, com meus irmãos, não tive contato direto com meus pais, né? Acabei sendo criada por tios, por avós e tudo mais, mas sempre fiz boas amizades. A Karen, inclusive, é uma delas que encontrei durante o processo, né? Que me fez ter outros contatos com outras coisas, ter uma visão do que eu queria para o meu futuro, né? E me formei em ciência da computação, hoje trabalho na área, né? Então a gente conseguiu sair um pouco da realidade que é ser de Diadema. Mas o que eu posso dizer da minha experiência lá é que
independente de tudo que aconteceu, eu ainda fui muito feliz. Fui extremamente feliz, crescendo, né, brincando nas ruas, compartilhando a cultura da nossa cidade, participando de tudo que estava ao nosso alcance, né, de questão de festival, por exemplo, carnaval, quando tinha carnaval na Ulisses, que era muito bacana. Era um desfile gigantesco e todo carnaval a gente estava lá. Então a Diadema proporcionou muitas coisas boas para que a gente pudesse crescer com ligado à cultura, né, ligado a tudo que eles poderiam nos oferecer e também situações que nos transformaram e que nos fizeram ser quem somos hoje, né? Então esse é um pouco da minha história. Talvez a gente se aprofunde mais para frente, não é o objetivo agora, né? Mas é isso, sobre mim é isso. Agora vamos falar um pouco da Carla. Ela vai contar um pouco da história dela e como foi para ela crescer em Diadema. Bom, eu sou natural de Diadema, né? Então, eu nasci e cresci no bairro da Vila Conceição, literalmente próximo lá à Escola Vila Socialista. Na minha infância mesmo, né? Minha mãe ficou grávida da minha irmã muito nova, com 14 anos, em sequência, ficou grávida de mim com 17. E minha mãe conseguiu, junto lá com a associação de moradores, né? Ela conseguiu um prédio, né? Um apartamento, na verdade, que é os prédios da CDHU. Então, quem é de Diadema sabe, que basicamente é a habitação popular. Eu literalmente sempre morei lá. Eu só saí por conta da faculdade e tudo mais. E, e é isso. Minha infância foi boa na medida do possível. Então, minha mãe solo, tá? Então, é bom refrisar isso. Minha mãe solo, ela teve eu e minha irmã muito cedo, então ela se esforçou bastante, né? A gente sempre cresceu com essa fala dela que caneta é mais leve que uma enxada, então ela sempre reforçou isso, da gente estudar muito. Então, na minha infância, malemar, a gente podia sair para brincar. Então, minha mãe trabalhava fora o dia todo, né? Então, minha mãe era peão, né? Então, ela trabalhava lá na serraria, empresa ela já trabalhou em empresa de fazer plástico, empresa que fazia peça para fogão e tudo mais. Então, ela ficava literalmente o dia todo fora e ficava basicamente eu e a minha irmã, né? Então, a gente cresceu aprendendo a limpar a casa, sabe? Então a gente teve essa infância meio parecida, né, de certa forma. Então a gente basicamente era casa, escola, casa, né? Então eu tenho essa lembrança bem forte, que basicamente era eu e minha irmã. Chegou o meu irmão no meio do caminho, né, o Marcelo, quando eu tinha 7 anos. A gente viveu com o pai dele durante algum tempo, uns 7 anos mais ou menos. Não, uns 5 anos, vai. 5 anos, então é a pessoa que eu, Carla e a minha irmã Jéssica considera como pai, né? Nosso padrasto, que é Marcelo também. Crescemos então com ele e foi a nossa referência de pai, né? Mas, enfim, como a vida como não deu certo, né? Ele com a minha mãe, e aí seguimos nós três. Então foi sempre assim, estude, batalha e tudo mais. E minha mãe sempre tava. Minha mãe Silvia, né? Esqueci de apresentar ela. Minha mãe se chama Silvia e ela sempre buscava formas da gente sair dali. Eu sei que é forte falar isso, mas era o objetivo da minha mãe. Acho que um geralzão é isso, né? Depois eu fiz Enem, fui fazer faculdade fora do estado, voltei, estudei em Sorocaba depois, consegui concluir minha graduação. Eu fui a primeira pessoa formada da minha família numa escola pública, tá? Então, realmente, a educação transforma. Então, eu sou a prova viva, a Tainá também somos prova viva disso, a educação realmente se transforma. Então, graças à minha mãe, a persistência dela para a gente realmente estudar, fazer as coisas, que a gente está aqui hoje, né? E também, pegando um gancho, né, tivemos essa ideia, né, de fazer um podcast, porque realmente
me incomoda, sabe? Pô, eu sou de Diadema, eu sei que nós sabemos, né, que temos nossas questões, mas, pô, uma pessoa que viu um jornal sensacionalista que, nos anos 80 teve né, teve um incidente, um acidente, morreu todas as pessoas em Diadema. A pessoa tem isso até hoje na cabeça. E categoriza Diadema como, a pior cidade. Beleza, fui assaltada? Já, mas foi só uma vez. E depois a gente conta mais sobre isso. Mas, assim, no geral, é uma cidade tranquila. Tranquilo. Agora que somos adultas, né, que estamos no nosso auge, assim, da juventude, estamos podendo viajar, fazer as nossas coisinhas, sabe? É gratificante, né? A gente olhar para trás e falar, pô, sofremos, né? Sofremos, mas valeu a pena, né? Então, foi o que a Thay comentou. É bom olhar para trás e ver que valeu a pena todo o nosso esforço. E o objetivo mesmo do podcast é a gente tirar essa visão preconceituosa, né? Que o pessoal tem da cidade. Diadema, não sei Já quem deu um morreu. Pô, problema. E só para acrescentar, é muito o que a Carla comentou. É assunto de décadas, sabe? De anos atrás, se atualiza. onde de fato tinham vários problemas, a gente acabava pegando muito daquilo e achando que a cidade era só aquilo, e não é. Hoje em dia, se você chega em Diadema 11 horas da noite, meu, tá, as ruas são calmas, tudo tranquilo, já tá tudo fechado. Eu até acho que morar em Diadema, para quem quer silêncio, preza o silêncio, é muito bom, porque passou das 11 horas, você não escuta mais nada na rua, nenhum bar aberto, nada funcionando, é tudo muito calmo, tudo tranquilo. É igual falar, tem assalto. Que lugar não tem assalto, gente? Desculpa, eu já fui assaltada, a única vez que eu fui assaltada foi em São Paulo. Não era nem em Diadema, foi a primeira e única vez que eu fui assaltada em São Paulo. Então, pegar Diadema como só isso, como só tem problema, só tem isso, limitar Diadema, só limitar isso. dessa forma deixa a gente muito brava mesmo. Tanto que eu tento mostrar os pontos, né, em conversas assim, com outras pessoas, tento mostrar como é Diadema, como é legal a cidade, como tem seus problemas, mas a gente conseguiu crescer, né? A gente conseguiu crescer, conquistar o que a gente conquistou de Diadema, vindo de Diadema, sabe? A gente não foi para outro lugar, tudo dentro de Diadema, inclusive, até pegando o gancho do que a Carol falou. Eu fiz Sojipron também. Então, a gente nem se conhecia na época, e minha avó e a mãe dela já tinha a mesma linha de pensamento. Estuda, porque é isso que vai te fazer crescer, né? Minha avó nem falava sobre sair de Diadema, é ter uma vida melhor, ter uma condição melhor que a minha, ela falava, ela frisava muito isso, porque minha avó era empregada doméstica, então ela saía às 6 horas da manhã, voltava 11 horas da noite, eu mal tinha contato com ela. Então, ela sempre valorizou muito os estudos. Então, ela foi atrás de Sojipron, para mim também fiz Sojipron. Cheguei até a fazer entrevista, eu acho que fiz uma entrevista pelo Sojipron, não passei, mas tudo bem. E fiz ETEC também, mas eu fiz só o técnico, fiz informática na ETEC, fiz o Enem, me formei também, concluí a graduação. Então, a gente até fala que a gente conseguiu enfrentar as dificuldades e vencer de certa forma, né? A gente olha o passado, assim, tudo que a gente enfrentou, e eu já me sinto vitoriosa, já sinto que eu já venci em vários aspectos. E crescendo em Diadema, sendo em Diadema. Então, para mim, por mim, eu fico para sempre aqui. Eu ainda acho que eu sou de Diadema. Tô aqui do lado, né? 5 minutos de Diadema, ainda acho que eu sou de lá. Porque para mim é uma cidade muito, muito boa, muito que mudou de várias formas minha vida, transformou mesmo, inspirou, né? Ser quem eu sou hoje, acredito que a Carla também. Mas é tirar essa ideia, né? De que Diadema é só problema, que Diadema é só aquilo, e não é. Então a gente tá querendo trazer isso para vocês da melhor forma. Eu brinco que eu chegava da faculdade e era cerca de 700 metros para chegar na minha casa. Eu descia do ônibus, andava 700 metros para poder chegar em casa. E era uma rua deserta, gente. Eu chegava tipo meia-noite, 1 hora da manhã. E eu andava
tranquila até minha casa. Aí eu até brinco, falo que Deus acho que colocava o manto da invisibilidade pra ninguém me ver, alguma coisa do tipo. Fiquei em 4 anos de faculdade, nunca aconteceu nada, graças a Deus. Então, é igual eu falei, a única vez que eu fui assaltada foi em São Paulo. Nunca aconteceu nada comigo em Diadema. Nunca, nunca. Então, e a gente, né, a gente cresceu em pontos que é considerado, né, não muito seguro. Vila Nogueira não era muito seguro, né? Serraria também, de certa forma, né? Entre aspas, muitas aspas. Então, é isso, é tirar essa ideia e trazer coisas boas sobre Diadema. Vocês, vocês vão gostar muito. São histórias, assim, incríveis, incríveis. É muito que a gente falou, né? A gente quer trazer histórias que inspiram, que transformam, porque às vezes a gente se encontra no momento onde ouvir histórias de outras pessoas pode aumentar, né, nos inspirar de fato, né? A gente perceber que todo mundo vem de vários locais diferentes, vive de várias formas diferentes, mas podem chegar a qualquer lugar, né? Não, é muito mais, é muito além do que a gente de fato, de onde a gente veio, né? É do que a gente quer ser, do que a gente pretende para o nosso futuro, e eu acredito que Diadema nos trouxe essa resiliência, né? De que a gente pode ser o que a gente quiser, né? E agora a gente quer trazer isso para vocês. Mostrar para vocês que nem tudo é do jeito que parece ser. E que tem muita coisa boa de lugares que a gente nem imagina. Que a rotina não possa me esmagar, que eu tenha tempo pra poder sorrir. Já tenho o que é preciso pra sonhar, ao Pai só peço força pra seguir. Esperamos que seja curto, então, essa jornada com a gente. Se você tiver alguma ideia de pauta, de novo, uma indicação de uma pessoa que você fala, putz, essa pessoa é a minha inspiração, se aqui em Diadema, ou não, se ela mora aqui em Diadema, ou ela fez uma passagem aqui em Diadema, e nessa passagem ela era meu vizinho, e por ela foi um gatilho aqui que me ajudou a fazer isso. Indique, gente. Ou simplesmente, se você quiser jogar a conversa fora, manda pra gente aqui nos comentários. E lembre-se, é de Diadema para Diadema, tá bom? Um abraço. Um abraço.